Hoje no Vídeo Síndico falaremos sobre o tema mais polêmico da atualidade: reformas. Não é só por causa da NBR 16280 que a gente tem que fazer o controle sobre as reformas nos apartamentos. Anteriormente à norma, sempre teve que existir o controle sobre as reformas existentes nos apartamentos, ou conjuntos, ou lojas, tudo aquilo relacionado a condomínios. Como eu disse, anteriormente deveria ter tido controle e hoje muito mais controle. Uma vez explicado, vamos logo diretamente à polêmica reforma. Então, a partir de abril de 2014, é regra. Faremos uma reforma em unidades no condomínio, temos que ter um profissional habilitado que controle a obra. O síndico vai contratar uma empresa especializada, um profissional especializado em engenharia e arquitetura para auxiliá-lo nas liberações das reformas. Primeiro passo: conhecer a edificação. Sou sempre redundante, mas o importante, nós temos que conhecer a estrutura de nossa edificação, aonde esse profissional vai fazer a análise de cada reforma que será feita naquele edifício. Trata-se de alvenaria estrutural, sistema retilíneo construído com vigas, lajes e pilares. É um sistema misto. Tem instalações importantes como rede de gás, rede de incêndio, elétrica nos shafts, hidráulica fora dos shafts ou dentro de shafts. Preciso mapear, preciso fazer um croquis da unidade para que a gente possa ter uma espécie de mapa de risco. E dentro desse mapa de risco, analisarmos melhor o novo plano de reforma que vai ser entregue por profissionais de engenharia e arquitetura para a análise do síndico, administrador ou do profissional de engenharia que está assessorando. Tão importante quanto conhecer a edificação é estipular no condomínio quais serão as regras do jogo, ou seja, tudo aquilo que já foi discutido ou deverá ser discutido em assembleia, temas polêmicos, fechamento de sacada, de cobertura, se pode, se não pode, se pode persiana, se não pode persiana, outras áreas que estão em discussão de uso, cores, o que altera a fachada, o que não altera a fachada. Ou seja, primeiro a gente estipula como o condomínio vai trabalhar, os temas polêmicos inseridos nesse processo. Então você vai conhecer a edificação e vai ter como o condomínio vai analisar todos os planos de reforma de forma igual, ao direito de todos. Não dizendo que uma unidade pode fazer algo, outra unidade não pode fazer aquilo. Você vai trazer um equilíbrio na análise. Outra dica importante: estipulados os passos anteriores que eu já falei a vocês, o importante também é orientar quem vai fazer as reformas, quem serão os profissionais que irão trabalhar na edificação. O próximo passo, já conhecendo os anteriores, é divulgar esta informação aos proprietários e principalmente aos profissionais que trabalharão como responsáveis técnicos destas obras, como é que será feita a análise do procedimento de reforma. Isso facilita o diálogo entre o profissional que analisa e o profissional que está promovendo a informação, o memorial descritivo, o projeto, o cronograma estipulado pela norma. Então, uma vez esclarecido e em sintonia esse trabalho entre os profissionais, haverá uma maior transparência tanto para o síndico, tanto para o condômino que fará a reforma. Então o síndico e o condômino que fará a reforma, juntamente com o seu profissional, vai estar no mesmo nível de conhecimento em sintonia. Isso minimiza muito transtorno e facilita o processo de análise e a condução da própria reforma. Outra dica que eu quero passar ao profissional que vai ser responsável pela reforma é como ele vai divulgar o seu projeto, o memorial, as informações e o preenchimento do documento ART ou RRT. Colocar lá bem claro no campo da observação o que ele vai fazer
se ele vai fazer só o projeto, se ele é responsável pela fiscalização, se responsável por ambos. Descrever corretamente a informação, e uma dica para o síndico é constar que ele vai atender a NBR 16280. Isso também facilita todo o processo e deixa claro o nível de abordagem desse profissional. Importante também para esse profissional, para o proprietário da unidade, e não porque o síndico ou o zelador ou a empresa que está fiscalizando, promover vistorias periódicas e registro fotográfico, principalmente de pontos importantes ou fases importantes da obra. A norma pede ainda para que no final dessa obra, a empresa responsável, o profissional responsável, elabore a revisão do manual do proprietário daquela unidade que está sendo reformada. Se não existe, fazer o manual. Pessoal, esse é um tema polêmico. Eu dei aqui só algumas pinceladas em alguns assuntos, algumas dicas que a gente pode e tem visto no mercado muitos erros ou muitas falhas e discussões e polêmicas a esse respeito, mas eu quero estar trazendo nesse canal aqui o aprofundamento dessas questões. Gostou? Clique, se cadastre e nos ajude a fazer o Vídeo Síndico.